padrão, é treinado, um homem muito bem treinado, tenente-coronel da KGB, e que, dada a sua influência e conhecimento, com certeza jogou muito na Bolsa de Valores de 91 em diante, quando o regime caiu. O Putin declarou no ano passado que a fortuna dele é estimada em 204 milhões de reais, convertendo para o real. Todo mundo duvida. Acredita-se que a fortuna do Putin é de 40 bilhões de dólares. Que ele tem não só controle político, mas também econômico de muitas empresas na Rússia e de muitos segmentos na Rússia. Então nós estamos falando de um personagem, nós não estamos fazendo uma história positivista em que um homem analisa em torno dele todo o holofote. Mas é importante entender quem é esse homem e o que esse homem representa em uma geopolítica mundial, uma vez que ele tem, com certeza absoluta, muito mais engajamento político do que, por exemplo, o saudoso presidente dos Estados Unidos. Tenho certeza que numa mesa de debate o Trump não faz ideia da metade das coisas que o Putin sabe, da metade das coisas que o Putin pode fazer, da metade das estratégias. O Putin não tem um chefe do exército como o Trump tem. O Putin é o chefe do exército dele. É o Putin que responde pelos movimentos de guerra da máquina russa. Não é um general graduado que você confia. Ele sabe o que ele está fazendo. Isso é importante citar e pontuar. Essa é a Rússia que eu gostaria que vocês tivessem atenção e entendessem que nós, brasileiros, temos a nossa economia muito relacionada com a deles. São os nossos maiores importadores de carne suína, compram grãos, compram muita coisa da gente. Tem uma relação muito fértil com o Brasil. É importante perceber que a Rússia, o próprio Eric Hobsbawm deixa muito claro no texto dele, dado as suas dimensões continentais, a sua possibilidade de evolução, qualquer alteração na política russa tem impacto mundial. Por isso que a Revolução de 1917 não pode ser entendida como uma revolução russa. E o Hobsbawm fez muito acertado na sua colocação. É uma revolução mundial, dado a dimensão e a importância que aquele país exerce em toda a geopolítica do mundo. Bom, pensamos aí a Rússia do presente. E o que nós queremos entender é isso. Nós queremos entender a Rússia de hoje. E a Rússia de hoje é um construto de todo um legado soviético, mas a Rússia de hoje também é um construto histórico de tantos anos atrás. É necessário a gente perceber o porquê que ucranianos estão subjugados ao domínio russo. É importante perceber por que Putin determinou o extermínio de chechenos durante a guerra nos Balcãs. É importante perceber isso. Por que há tanta diferença entre essas pessoas que compõem o grande povo russo? É importante perceber essas coisas e de onde se originam essas coisas. Marx sempre volta no passado tentando captar os determinantes. Isso está no método que ele nos ensinou. E isso fica para nós também. Em termos de história da Rússia, se você pensar a história, existem diversas maneiras de se pensar a história. Um amigo antropólogo na sala. Amigo e antropólogo. Historiador que é amigo antropólogo vai ficar muito bom, ou eles são amigos há muito tempo. Geralmente eles não são amigos, né, gente? Um antropólogo valoriza muito o fato, por exemplo, de já existir ser humano no território que está a Rússia hoje, especificamente na Sibéria, há 41 mil anos atrás. Isso é muito significativo para a antropologia, para o ramo da antropologia que é a arqueologia, e ajuda, sim, os historiadores. Mas os historiadores mais voltados para a economia política, eu penso o Jean, eu e mais alguns outros, está mais preocupado em momentos em que haja uma forma de organização social, há uma forma de governo, eu poderia até dizer um Estado.
dentro daquilo que o próprio Engels concebe como o Estado, na origem da família, da propriedade privada do Estado, um meio de assegurar a propriedade privada. Então nós estamos interessados, penso eu, na Rússia, a partir de uma Rússia que já tem ou já permite perceber uma formação do Estado, uma organização social mais densa, mais complexa. Portanto, o nosso recuo, tentando captar esses determinantes, não é tão antigo assim. E o recuo se daria então até a Idade Média, com a formação do Estado de Kiev, que foi formado pelos eslavos. Daí você percebe que os eslavos como boa parte do povo russo. É importante perceber na Idade Média algumas coisas significativas. A própria denominação Rússia, que vem de Rus, que é uma palavra viking, que vem dos vikings, em que os vikings significava remadores, portanto, possivelmente eram os povos vikings remadores, ou pelo menos aqueles que eles conheciam, eles se chamavam assim. Mas também, na Escandinávia, usa-se essa palavra para denominar a pessoa quando está no estrangeiro, quando está viajando, quando está longe de casa ou fora de casa. Então os vikings se autodenominando quando eles estavam distantes onde? Na região que é a Rússia. De uma forma ou de outra, essa origem de como foi sendo chamado, principalmente pelos escandinavos e depois pelos latinos, o povo grego que vivia naquela região. Um ponto que eu acho assim, extremamente pertinente, que não pode ser perdido de vista, é que um território tão grande, com certeza também é uma rota por onde muita gente passa. E a Rússia foi sim uma grande estrada por onde vários povos passaram. A citar um povo que deixou algumas marcas na Rússia, mas não se fixou lá, os visigodos. Nós conhecemos os visigodos, principalmente os que são formados em história, porque os visigodos correm nas nossas veias aqui, o sangue. Por que correm nas nossas veias? Os visigodos são os povos. São povos bárbaros que migraram, atravessando boa parte do Império Romano, e se fixaram numa província específica de Roma, a província da Hispânia, e constituíram o primeiro reino cristão pós-Império Romano, que é o Reino de Toledo. O Reino de Toledo foi posteriormente subjugado pelos muçulmanos em 711 em diante, dando origem à presença islâmica na Península Ibérica. É de origem toledana o povo que vai promover a reconquista e expulsão dos muçulmanos. Então, a formação do condado de Portugal e depois do país Portugal e, consequentemente, os povos que chegaram a colonizar têm em suas raízes a origem dos igórios. Portanto, se nós formos buscar as nossas origens, em alguma medida, nós também compactuamos, ou pelo menos nós temos na nossa cultura, na nossa maneira de viver, traços do povo todo. Isso é importante. Isso é importante e eles estiveram na Rússia, passaram pela Rússia. Mas o povo que maiormente deixou marcas na Rússia não foram os visigodos, foram os hunos, foram os mongóis. Isso é muito interessante. Teve um outro concorrente com eles, os muçulmanos. Os muçulmanos, a partir do milagre árabe, os muçulmanos surgem em 622 e por 100 anos eles promovem uma expansão territorial gigantesca. Saem da Península Arábica, alcançam a Península Ibérica, dominam todo o Oriente Médio, toda a Pérsia e avançam na região que nós chamamos de Rússia hoje e na região dos Bálcanos. É essa a origem do povo muçulmano na Chechênia. É por isso que existe muçulmano lá. Os muçulmanos não chegaram lá agora na Guerra dos Bálcanos. Eles estão lá desde o milagre árabe. Eles fazem parte da expansão islâmica na Idade Média. É importante a gente situar a influência que os muçulmanos tiveram em boa parte de uma região chamada Czarias, que é uma região da Idade Média, uma região que depois vai ser subjugada pela Moscóvia, que
tem influência mongólica. Os mongóis, grandes responsáveis por derrubar as fronteiras do Império Romano, por empurrar os povos bárbaros precipitados sobre os romanos, esses mongóis também transitaram na Rússia. E lá eles tiveram controle sobre um principado chamado Moscou, com a sede em Moscou. A partir de então, essa cidade começa a exercer um protagonismo na história da Rússia. É importante isso. É importante porque até então Kiev era o centro político, econômico. E Kiev vai perder. Kiev vai perder força econômica, política, exatamente porque Kiev tem uma influência árabe, tem influência cristã, e os hunos atropelam Kiev. Kiev tenta formar resistências, mas na Idade Média ela é atropelada. Atropelada, sabe por quem? Por uma expedição que o Gengis Khan enviou lá só para fazer reconhecimento do território. Ele não moveu um exército para conquistar, ele moveu uma expedição de observação, que esmagou todo mundo que estava na frente. Você imagina se ele move o exército dele? O que é que ele faz? Quando ele moveu o exército dele em direção ao Império Romano, ele ganhou o apelido de flagelo de Deus. Quando ele moveu o exército dele em direção aos romanos, ele esfacelou tudo que estava pela frente. E os hunos marcam e determinam todo o fim de um modo de combate que era o modo romano. Para você ter ideia, depois dos hunos, o Gládio fica no museu e surge a espada medieval, a espada comprida, conforme o Jacques Legoff deixa claro lá na Idade Média, no livro que serve sobre a Idade Média, no Ocidente Medieval. Só um dado para vocês perceberem a força mongol. Um combatente legionário da Roma Antiga, em um duelo com o mongol, descreveu que não havia como vencê-los, porque a espada dele cortava o gládio. Então a espada do gládio ela é feita com base de bronze, e a espada medieval é uma espada de ferro, uma liga muito mais poderosa. Quando eles duelavam, ela literalmente cortava a outra espada. E ele descreve também que a fúria dos hunos era tamanha que antes dele se precipitar contra o cavaleiro, ele decepava o cavalo. É claro que eles exageram um pouco, mas o huno atacava o cavalo, matava o cavalo, depois matava o homem que estava em cima dele. Então, as crônicas, os textos, as fontes dos romanos mostram a fúria do povo mongol. Para vocês terem ideia, no mesmo período, Gengis Khan domina a Rússia, mantendo Moscou como centro de poder, controlando Kiev, e ao mesmo tempo ele se precipita sobre a China e domina a China, o tamanho que é o Império Chinês. Tudo isso na mão da dinastia Khan. E aí você tem a dimensão de que em 2 séculos os Khan fizeram. O poder dessa dinastia no pós-domínio na Idade Média. E ainda continuamos estudando a Idade Média medieval. E ainda continuamos achando que aquela sociedade pluralizada medieval é a determinante da história. É necessário a gente começar a ampliar um pouco mais o nosso leque de possibilidades. O capitalismo, ele nasce na Europa, mas negligenciar o que está acontecendo no resto do mundo, o papel que o resto do mundo teve diante do que está acontecendo na Europa, aí não dá. O Pícaro sabe muito bem do que eu estou falando, porque o Pícaro valoriza muito a leitura do Weber, da ética protestante do capitalismo. Todo mundo que valoriza as outras correntes também enxerga coisas positivas lá. Eu concordo plenamente com Marx. O que promoveu o advento do capitalismo foi a acumulação de riqueza. Foi o papel exercido por uma classe específica social, que é a classe burguesa. Marx ficou coberto de razão, em última instância isso acabou. Mas esquecer que o capitalismo se desenvolveu a partir do momento que a Europa perdeu a verba na cara, aí é necessário ler o Weber. Aí é necessário perceber que existia uma ética, sim,
Não estou dizendo que a ética protestante fez sentido. Estou dizendo que havia um freio no resto do mundo, que havia um freio na China, que havia um freio na Rússia, que esse freio, em alguma medida, impossibilitou que eles buscassem a acumulação primitiva, que eles buscassem e construíssem a lei geral que rege o capitalismo, que é a lei da exploração do homem pelo homem. Esse freio é necessário perceber. A Rússia vai permanecer freada até a Revolução. É importante perceber essas coisas, porque desde o Ivan o Terrível, você já tem na Rússia o que seria um império russo. Não é ainda o período imperial do Romanov, não é ainda a Rússia que nós conhecemos, que nós lemos nos livros de história, mas é uma Rússia já bem organizada, é uma Rússia que nós podemos dizer que czarista. Ela não é um império nos moldes do império dos Romanov, mas ela já tem uma influência, já tem uma governança bem efetiva em todo aquele território. Bom, nós temos mudanças muito significativas ocorrendo no mundo a partir do final da Idade Média. Essas mudanças estão ocorrendo na Europa em função de diversas coisas ao mesmo tempo. Descoberta da América, a revolução religiosa, sacudindo a Igreja Católica a partir dali, adotando várias formas de concepção de mundo. Você tem na intelectualidade a Revolução Copernicana, que é pontual. Sem a Revolução Copernicana, Bacon não poderia falar o que falou, Descartes não poderia pensar o que pensou. Copérnico achava. Quem disse isso foi Kant, não fui eu, não. Não é o Kant que explora, lá no Copérnico, a Revolução Copernicana que coloca as coisas nos seus lugares. A Revolução de Copérnico que diz, olha, não é o Sol o centro de tudo, não é a Terra o centro de tudo, é o Sol. Mas aí em Copérnico fica difícil pensar outras discussões. Kant foi pontual aí. Mas quando você pensa em um Império Russo, ele, em certa medida, ele não está em contato direto, por exemplo, com a descoberta da América. A economia dele não está sendo alterada por conta da chegada da pilhagem da América. Isso acontece com China, isso acontece com diversas outras partes do mundo. É importante perceber essas coisas, porque, do contrário, não sabemos por que a Europa se desenvolveu tanto. Se você não vê a base material, não vê que a Europa se desenvolve, porque, em última instância, ela conseguiu pilhar, ela conseguiu acumular a riqueza que proporcionou o desenvolvimento das suas forças produtivas, e o ápice disso é a Revolução Industrial. Não sei se o Jean, o Nico, os colegas concordam comigo, mas nunca existiu um modo de produção moderno. Talvez isso já gere uma certa polêmica aqui na sala, essa afirmação que eu faço. Existe um modo de produção feudal e um modo de produção capitalista. A modernidade é um momento de transição. É um momento em que ocorre a transição da maneira como as pessoas viviam e proviam os meios da sua existência na Idade Média para a maneira capitalista de vivência. E é por isso que, talvez acertadamente, o Legoff diz que a Idade Média vai até as revoluções burguesas. Talvez o Legoff está sendo muito mais marxista do que muitos marxistas ao fazer essa afirmação dele, e com a qual muitas pessoas ingenuamente vão criticar o Marx, achando, o Legoff, um grande expoente das escolas análise, está dizendo que não houve mudança ali, que o Marx está errado no corte epistemológico que ele está fazendo. Talvez o Legoff não esteja errado, talvez o Legoff tenha mais fontes, talvez o Legoff tenha uma outra percepção. Também não estou dizendo que o Marx está errado, eu estou trazendo uma polêmica para a gente discutir. Porque é necessária a discussão, é necessário perceber que modernidade foi essa. Então, os pós-modernos se julgam pós-modernos, mas se você fizer a leitura dessa forma, todo mundo é pós-moderno. Se for dessa maneira que eu estou colocando, se você situar a modernidade como um momento de transição. E se você lembrar até do Comte, com as fases que ele coloca, que eu diria que a modernidade está num estágio bem interessante, né? Ele coloca o estágio metafísico, né?
aí você tem já um estado de tomada de consciência, de desenvolvimento, até alcançar o positivismo. Eu acho que, de alguma forma, de diferentes maneiras, essas pessoas estão enxergando coisas muito próximas, e é por isso que são gigantes. É por isso que os clássicos, Durkheim, Weber e Marx, nas ciências sociais, precisa ser estudado muito, muito mesmo. E eu me assusto quando eu penso que talvez eles possam deixar de exercer tanta influência na formação do cientista social. Eles são a base para pensar, tomar determinados posicionamentos teóricos depois. Bom, nós temos que migrações ocorreram, que essas migrações elas são ponto-chave para entender o mosaico plural e étnico que é a Rússia de hoje. Isso se deu na percepção de muitos historiadores com a presença mongólica. Foi os mongóis que provocaram diversas segregações e que também tentaram promover certa homogeneidade. Então, se existe uma Rússia hoje que não se entende, alguns historiadores acreditam que é por conta da presença mongol. Outros dizem que a presença mongol simplesmente acelerou o processo que já ia ocorrer. Outros dizem que aconteceria independente da presença mongol, que nem sequer acelerar. De uma forma ou de outra, aí vocês estão no partido que acharem mais conveniente. Eu acredito que a presença mongol é crucial, é determinante da pluralidade étnico-cultural, racial que existe na Rússia hoje. E, portanto, se vocês querem entender as diferenças entre ucranianos e russos, por que os chechenos foram massacrados pelos sérvios, por que os sérvios se alinharam aos russos, não há como fazer isso se não recuar à Idade Média. É para isso que existe a história medieval. Não é para contar contos de fadas. A história medieval não serve para a gente ficar encantado com a princesa e o cavaleiro. Ela serve para nos demonstrar os determinantes do que nós estamos experienciando hoje. Então é um ponto importante para nós. Bom, nós temos a partir dali, a partir do século XVIII, a Rússia Imperial. A partir de 1721, aí você já tem a Rússia que vai se configurando no Império que vai durar até o Nicolau II, até 1917. Que Rússia é essa? Essa é uma Rússia praticamente rural. É uma Rússia cuja maior parte vai perdurar até o Nicolau II, pelo menos até próximo à Revolução, uma Rússia com a sua grande maioria no campo. No final do governo do Nicolau II, porque ele já está fazendo as reformas, certo? Na última década do século XIX, primeira década do século XX, que ele está industrializando a Rússia. Isso é um ponto importante para nós. Mas pensar essa Rússia implica nós pensarmos também naquelas eras que o Rubensbaum traz. Na era das revoluções, era do capital e a era dos impérios. Ocorreram revoluções, como o Rubensbaum deixa bem claro a partir de 1789, revoluções burguesas impactantes em boa parte da Europa. Boa parte por quê? Porque parte não teve um impacto significativo. Um exemplo disso é a Rússia. A Rússia, ela não teve uma burguesia significativa ao ponto de alterar as estruturas sociais, ao ponto de alterar o modo de produção, o modo de organização social. Isso faz com que o Império do Czar, o Império Russo, seja um império enxergado pelos europeus como um império atrasado, um império arcaico, porque ele tinha uma estrutura feudal de fato, não tinha se industrializado, não tinha desenvolvido uma classe burguesa forte, pelo menos. Então ele era um império que se dividia entre aqueles que dominavam, uma vasta categoria de dominados que estavam no campo. Isso também bem claro na história da Rússia. E o Rubensbaum está atento a essas questões. Quando vocês
pensam na Era dos Impérios, eu vou dar destaque aqui, de 1875 até 1914, que momento é esse? Esse é um momento que as revoluções já ocorreram, que o capital já se consolidou, portanto, já vivemos uma segunda revolução industrial, que as máquinas tomaram conta, que há um desenvolvimento tecnológico muito grande. A partir de 1850, você já tem máquinas muito desenvolvidas. A partir de 1850, você tem locomotiva, você já tem ferrovias, você tem, mais para o final do século XIX, um advento de inúmeras invenções. O uso da energia elétrica, né, a iluminação artificial por meio da lâmpada, a queima de combustíveis fósseis, inicia-se a queima, por exemplo, do querosene para iluminar já desde o século XIX, desde muito antes, mas a substituição do querosene pela gasolina mais à frente como força de produção de motores. Então, você tem muitas mudanças. Então a Rússia continua às escuras. A Rússia continua feudal, continua com uma estrutura de exploração dos camponeses. Continua com a mesma matemática de aumentar os impostos para gerar meios de bancar uma classe dominante que não sabe ganhar dinheiro. Esse é um modo de produção totalmente anacrônico em face ao momento histórico que ele está vivenciando. A Era dos Impérios é marcada por uma corrida imperialista. E se a Rússia é um império, de alguma maneira ela está inserida nessa corrida. Não tem como você pensar que está existindo uma Era dos Impérios no mundo. Quem são os impérios? O Império Britânico. Você tem impérios que são impérios desde o final da Idade Média, como o Império Turco-Otomano. Você tem o Império Austro-Húngaro. Você tem o Império Russo. Você tem a França, que após Napoleão dá uma encolhida, mas a sua política imperial nunca saiu da cabeça, permanece, enfreia um pouco os franceses, são os prussianos. Você vê prussianos batendo de frente com franceses, porque também há na Germânia uma mentalidade de expansão. Essa mentalidade de expansão está para todo lado. Você observa, há isso no Marrocos. Há uma tentativa dos marroquinos de finalmente vencer as tribos berbers e exercer controle no norte da África. Há na Ásia o Japão crescendo, tentando avançar sobre domínios chineses, sobre domínios britânicos, então, sobre domínios russos também. É uma era de corrida, literal. Isso está atrelado a uma forma de pensar também. Eles não entendiam o capitalismo como nós entendemos hoje. Eles pensam as áreas de influência, eles pensam os mercados como mercados finitos, como mercados que, uma vez subjugados, uma vez dominados, não poderá sofrer influência de um outro país. Existem mecanismos protecionistas muito efetivos na época. Não dá para você negociar em um local em que o Império Britânico está dominando. Não é como hoje. Não é como hoje que você consegue negociar em qualquer lugar, independente de quem domina, mesmo que não exerça hegemonia nessas negociações. É diferente a época da Era dos Impérios. Bem diferente, bem pontual, bem interessante para nós. Peço para vocês tentarem perceber que existe, portanto, impérios bem sofisticados, enriquecendo, pilhando, como o maior deles, que é o Império Britânico, mas existem também impérios obsoletos e que haverá um choque de interesses entre esses dois impérios e que a Primeira Guerra Mundial será uma forma de reconfiguração da geopolítica, da organização social do mundo, não só da Europa, do mundo. Isso do mundo porque, como eu disse, esses impérios têm uma influência gigante no mundo. Eles têm uma repercussão muito grande no mundo. E nós precisamos pontuar, desde o final do século XIX, quem não se ajustou foi engolido. Um exemplo de um ajuste ao capitalismo bem promovido foi o que fez o Japão.
O Japão importou muita coisa dos Estados Unidos e da Europa. O Japão não comprou só rifle Winchester para matar os samurais, como é exibido no filme. O Japão importou um modo de vida, importou um modo de produção para sobreviver. Porque ele sabia que a maneira como eles estavam organizados, sob tutela de uma organização feudal, samurai, estava condenada em face do desenvolvimento histórico. O Japão se deu bem. Você vai perceber no início do século XX que o que está em disputa no Pacífico é claramente quem é que vai dar as cartas num domínio da China, no domínio de boa parte da Rússia. A Rússia, que é um império obsoleto, que não se atualizou, vou dizer assim como a China, já era uma presa bem diante de uma matilha de lobos. Estava condenada. China e Rússia estavam condenadas já desde o final do século XIX, quando suas políticas de tentativa de ajuste ao sistema capitalista falharam. Os abutres já estavam de olho nisso já há um bom tempo. O Japão, sabiamente, conseguiu fazer a sua atualização e já estava se movendo para conquistar parte dos domínios chineses e parte da Rússia e depois ter uma influência muito grande sobre os domínios britânicos. Não é em vão que os Estados Unidos entram nessa conversa. Não é em vão que ele já começa a dar o espetáculo dele querendo partes aí. Os Estados Unidos sempre bonzinho, aparentemente não tem um império, aparentemente não está promovendo uma política imperialista, mas estava, e é os interesses imperialistas dos Estados Unidos que se chocam com interesses imperialistas, principalmente japoneses, e é por isso que para os Estados Unidos, se você ler o Glenn aqui, ou ler outro autor americano, você vai perceber que a guerra na Europa não era o pega. A pega dos Estados Unidos está no Pacífico. A guerra americana é no Japão. A guerra dos Estados Unidos começa, a segunda dela, em Pearl Harbor, contra o Japão, e termina onde? Em Hiroshima e Nagasaki contra o Japão. Portanto, a guerra deles nunca foi na Europa. Eles se movem para a Europa, eles dão apoio à guerra europeia. A guerra europeia é uma guerra de duas outras potências, Inglaterra e União Soviética versus nazismo, nazi-fascismo. Não é uma guerra americana. Quem colocou o americano como protagonista da guerra na Europa foram os americanos, os historiadores americanos. Os historiadores europeus não fazem. Porque o historiador britânico não coloca os Estados Unidos como país determinante das questões que estão sendo colocadas em curso na Segunda Guerra na Europa. A Segunda Guerra na Europa é travada na Europa, começa na Europa e termina na Europa. Quem trava essa guerra é toda a força nazi-fascista versus a frente, que era uma frente bem mais frágil, que se direcionava à Inglaterra, que uma hora ou outra ia cair, que uma hora ou outra não ia resistir, e uma outra frente, uma frente que tinha diante dela as reservas de petróleo, as reservas de gás, as reservas de combustíveis. Qualquer estrategista que estivesse pensando em fazer uma guerra, naquela época, saberia que para vencer precisaria, em algum momento, se abastecer do outro lado. Todos dizem que o erro do Hitler foi travar batalhas em duas frentes. Mas é impossível para o Hitler travar batalha em uma frente só, uma vez que ele não era capaz de suprir as demandas da sua máquina de guerra. Então é evidente que uma hora ou outra ele ia ter que atacar a Rússia. Então não foi um erro de estratégia. Era evidente, ele teria que fazer. Hitler era um estrategista formidável. Que as pessoas chamam de demente, de louco. Não vou dizer que não é um demente, não é um louco. Mas é um demente, um louco, que canalizou toda a sua demência e loucura para promover uma guerra em um nível que exigiu o mundo para freá-la. E quando eu falo de mundo, o principal expoente desse mundo é o mundo russo, são os soviéticos. Fazemos essa pausa. Voltando então para o imperialista,
uma hora ou outra, esses impérios iam entrar em choque. O czar Nicolau II, ele tenta industrializá-los. Ele promove uma industrialização acelerada na Rússia. A custas de quê e de quem? Às custas do campesinato. É do lombo dos trabalhadores do campo que ele tira recursos e canaliza para a industrialização. Ao mesmo tempo, ele também começa a contrair dívidas, começa a estabelecer relações desiguais com vizinhos de onde ele vai importar essa tecnologia. O czar precisa importar máquinas. Só recordando, talvez a maioria dos alunos tenham visto isso nos primeiros anos da pedagogia das ciências sociais, mas com certeza viram na escola. A primeira revolução industrial, que é promovida na Inglaterra, ela começa a exportar produtos. Ela começa a exportar produtos da indústria têxtil, roupas. Logo a Inglaterra percebe que o lance não está em exportar tecido, que o lance está em exportar máquina. A Inglaterra não é a potência da industrialização porque ela exportou produtos, mas porque ela exportou a revolução industrial. Foi isso que a Inglaterra fez. Ela exportou toda a produção, os meios para produzir. Ela exportou as máquinas. A Rússia do czar precisa se industrializar e ela vai se industrializar de que jeito? Se endividando e estabelecendo relações desiguais para importar as tecnologias da Inglaterra de outras praças. Portanto, ela já começa de uma maneira complicada. Porque quem promoveu a Revolução Industrial em vários países do mundo foi a burguesia, foi uma classe social. A Revolução, de cima para baixo, promovida pelo czar, em associação a alguns caminhos privados, alguns poderíamos chamar de grandes proprietários, ela promoveu na Rússia uma aceleração industrial que não era equilibrada com o que estava acontecendo mais na Europa. A Europa já estava desacelerando. Países como os Estados Unidos na primeira década do século XX estavam vivendo uma recessão. Nós falamos de grande depressão nos Estados Unidos no período entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas, em verdade, a depressão americana começa antes da Primeira Guerra. A Primeira Guerra alivia ele. A Primeira Guerra, de certa maneira, faz com que os Estados Unidos se reorganize, tome fôlego. E, equivocadamente, ele achou que tinha superado a crise. Ele não fez a leitura correta do capitalismo, mesmo porque ele não fazia ideia de como fazer essa leitura. Deve ter deixado de ler o Capital, que foi publicado em 1864. As lideranças americanas não devem ter lido, porque não perceberam que aquela crise voltaria. E ela voltou com tudo, logo depois do momento em que a Europa se reorganizou. Logo depois que a Europa não estava tão dependente mais dos Estados Unidos. E ela voltou e voltou avassaladora. E permaneceu até o início da Segunda Guerra. Aí os Estados Unidos soube entender o capitalismo. E aí eles aplicam um antídoto mais eficaz, mais pontual. E esse antídoto promove nos Estados Unidos o que o Eric Hobsbawm vai conceituar aqui na Era dos Extremos como a Era do Ouro. Aí você tem um momento muito fértil da economia americana nas duas primeiras décadas pós Segunda Guerra Mundial, e que o Hobsbawm também alertou que tinha fim, que estagnaria, que entraria em nova crise. Por quê? Porque o Marx lá atrás disse que isso é uma lei. Isso é uma lei. O capitalismo precisa de acumular constantemente riqueza. Para fazer isso, ele precisa explorar, ele precisa sugar de algum lugar, e isso é uma contradição. E toda contradição vai desembocar em crises. O Hobsbawm fez nada mais, segundo ele mesmo, do que analisar categorias e apontar tendências. O problema é que quase ninguém consegue fazer isso. O velho não conseguia, fazia muito bem. Depois, o mundo passou a conhecer o Hobsbawm. Depois dessas leituras que ele faz sobre o que ia ocorrer na década de 80. Aí eu não falo, velho, ele tem alguma contribuição para dar. Pouco se imaginava o tamanho da contribuição que ele ia dar. Bom, tentando caminhar em fechamento dessa nossa primeira parte,
é importante perceber que, de uma forma ou de outra, há uma configuração histórica que está levando várias forças políticas, econômicas da era dos impérios a promover uma reorganização, um rearranjo. Isso é sentido no que o Hobsbawm chama de rumo à revolução. A revolução que ocorre na Rússia não é uma revolução russa, ela é uma revolução mundial, porque ela responde a várias revoluções que estão ocorrendo. Se você observar o Marrocos, ele está vivendo no mesmo período que os russos estão vivendo, momento revolucionário, desde a última década do século XIX, a primeira década do século XX, ponto culminante na Rússia é o Domingo Sangrento, 1905, quando o czar abre fogo contra os que estavam protestando. Mas no Marrocos também há um movimento revolucionário de trabalhadores, de pessoas que estão se organizando. Só que no Marrocos esse movimento ele é freado por uma intervenção externa. Isso é um ponto muito interessante. Hobsbawm chega a colocar o Marrocos como uma vítima da história. Hobsbawm coloca como uma vítima porque o Hobsbawm diz o seguinte: Marrocos estava muito perto da Europa e muito distante de outras possibilidades revolucionárias. Portanto, o Marrocos ele era uma vítima, uma presa na boca da França, da Holanda, da Itália, de vários países europeus que estavam querendo perceber uma instabilidade no norte da África para ali se plantar e, a partir de então, promover uma divisão da África. A divisão ocorre em 1895, a conferência do Otto von Bismarck, conferência de Berlim, se não me engano, que vai fazer a partilha da África. Tudo isso tem determinantes, e os determinantes são determinantes revolucionários. Uma revolução freada, uma revolução impedida por interferência europeia e interferência externa. Freada essa, você tem outros movimentos revolucionários. Você tem um movimento revolucionário na China, que também será freado por conta do quê? Por conta da pilhagem que os britânicos, os Estados Unidos e o Japão vão fazer na China. Por conta, já desde o fim do século XIX e início do XX, a China está atrasada, está obsoleta e começar a ser saqueada. A China foi invadida literalmente. A gente vê lá no trechinho de 3 centímetros por livro didático sobre a Revolução dos Boxers. Aquilo é um movimento social se articulando para tentar frear a invasão externa, tentar frear de alguma maneira a interferência, a pilhagem britânica, estadunidense, japonesa na China. A Revolução Chinesa vai morrer? Não, ela vai ser sufocada, mas durante metade do século ela continuará tentando. E em 1949 ela é promovida. Então aí você tem uma revolução na China. Isso é muito significativo para nós, porque a Revolução Chinesa não nasce em 1949, ela nasce num momento de Revolução Russa. Existe uma outra revolução que o Hobsbawm diz totalmente esquecida pelos historiadores, que é a Revolução Mexicana. Olha que interessante. Pancho Villa, outros personagens importantes promovendo no México um bandidismo, promovendo no México todo um movimento contrário às imposições imperialistas norte-americanas. É importante a gente situar essas questões e perceber que o México teve êxito nas suas batalhas. O México venceu inúmeras vezes, mas o Hobsbawm cita uma frase, eu não me lembro agora de quem, de um líder americano, de um líder mexicano, que diz o seguinte: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. A frase é da época, e ela resume bem a história da Revolução Mexicana. Não dá para fazer revolução no México porque você tem
aquela força imperialista no norte. E aquela força imperialista é esmagadora. Embora o movimento do Emiliano Zapata, Pancho Villa, tenha tido êxito e efeito, e ele foi por um período pequeno. Aí que está questões que nós precisamos perceber. Eles queriam frear o quê? Eles queriam frear a invasão americana. Os americanos estavam invadindo o México, transformando o México em suas fazendas, pilhando o México, assim como invadiram a China, assim como invadiram a Índia. Vocês lembram do Gandhi? Lembram de todos os episódios que ocorrem desde o final do século XIX até a metade do século XX na Índia? Vocês lembram do período vitoriano do século XIX, período da Rainha Vitória, período, se não me engano, de 4 décadas, que a Rainha Vitória governou com muita força a Inglaterra. O período vitoriano, que é conhecido como o esplendor do Império Britânico, grande força da Inglaterra, é também entendida pelos historiadores como um período do Holocausto indiano. Holocausto, porque a palavra holocausto significa genocídio em massa. E o que a Inglaterra promoveu na Índia foi genocídio em massa. As fontes mais tradicionais, inclusive vou citar o Paulo entre elas, elas colocam que o nazifascismo matou em torno de 6 milhões de pessoas, entre judeus, homossexuais, deficientes, ciganos e outras minorias. Alguns revisionistas dizem que o número é menor. O Ben Abraham foi vítima disso. Ele diz: olha, não importa se foram 6 milhões ou 1 milhão ou 100 mil, o que importa é que ocorreu o genocídio. O que importa é que 98% da população polonesa desapareceu, da população judaica polonesa. Isso não é genocídio. O que é genocídio? Existia mais de 1 milhão de poloneses judeus e no final da guerra isso foi reduzido a menos 2%. Matou tudo, tchau. O que fica para nós é que na Índia, para mover a máquina imperialista britânica, os indianos tinham que trabalhar e mandar para a Inglaterra uma cota, independente das condições de produção. Era uma cota muito alta. Os indianos conseguiam manter a duras custas até ocorrer na Índia, no século XIX, uma seca de 10 anos. 10 anos ininterruptos de seca fez com que a produção indiana caísse drasticamente. A Rainha Vitória não baixou em 1 grama a cota. Historiadores acreditam que 30 milhões de indianos morreram de fome durante esse período. E por isso esses historiadores chamam isso de holocausto, de genocídio em massa. Porque os britânicos estavam matando as pessoas, não com armas, de fome, estrangulando as pessoas. Isso não é nem discutido na história, nem na escola, nem na universidade. Isso faz parte de discussões recentes e que as pessoas pouco se importam. O que eu chamo a atenção de vocês é que a lei do capitalismo está presente ali, muito claro ali, e que esses impérios estão se movimentando, estão pilhando e estão desestabilizando com certeza toda a geopolítica mundial, porque isso faz parte do desenvolvimento capitalista. Ele não pode se desenvolver, trabalha isso muito bem, tem que ser desigual, não há outro meio. Isso faz parte dele, e as crises também fazem parte. Então o que nós temos no final do século XIX é uma era revolucionária que está ocorrendo em várias partes do mundo, desarticuladas, mas que serão condensadas em um país chamado Rússia. E ali ela vai ser promovida, e a partir de então existe a viabilidade de um projeto revolucionário mundial. Não estou dizendo que a partir de então ocorre uma revolução mundial, mas que a partir de então os limites mexicanos, os limites marroquinos,
os limites indianos, os limites que frearam as revoluções na China, na Indochina, lembrando que a guerra do Vietnã se dá por conta desse movimento revolucionário, se dá por conta